et fides supplementum sensum de fé. Estimados catequizandos, estimadas famílias, hoje temos a graça de chegar ao final de um momento bastante bonito da nossa catequese, de uma etapa. Estávamos nas últimas catequese, vínhamos trabalhando sobre a missa parte por parte, e hoje nós temos a graça então de concluir esta conversa, essa partilha de como é a missa, por que nós queremos explicar as partes da Santa Missa, por que nós precisamos conhecer, inclusive, as partes da Santa Missa. E aí eu quero lembrar para você que a gente precisa conhecer, né, a dinâmica de algumas coisas para a gente aprender tantas outras. E é nesse sentido, então, que quero iniciar esse encontro, o último encontro da missa, parte por parte, da qual lá no final você vai ver uma atividade que nós vamos pedir para você nos elencar alguns motivos pelos quais nós podemos ou devemos participar da Santa Missa. Mas antes de chegar lá, eu quero primeiramente olhar para você e gostaria de saber como é que você está, como é que estão as coisas aí na sua casa, como é que você está se sentindo. Eu desejo que você esteja bem, eu desejo que as coisas estejam bem na sua casa, desejo que tudo esteja caminhando muito bem. E é nesse sentido que quero começar nosso encontro de catequese desta semana, onde nós terminamos o mês de agosto, o mês da família, e onde nós iniciamos o mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. E aí nós vamos perceber também que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Iniciemos nosso momento de catequese, nossa conversa, dizendo assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas famílias, queridos catequizandos, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja esse Deus maravilhoso que hoje nos reúne nesse amor e que vai nos mostrando tantas coisas bonitas que nós queremos para a nossa vida. Então, lembramos que a Santa Missa é um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos que na missa nós temos a graça de sentir o amor de Deus. Lembramos que na missa nos alimentamos da palavra, nos alimentamos do pão. Lembramos que na missa nós sentimos o quanto Deus sempre nos quer bem. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que eu quero lembrar que a missa se divide praticamente em 4 partes: os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, que nós vimos no encontro da semana passada, e hoje nós vamos olhar os ritos finais. Vamos olhar os ritos finais, e eles são bem curtinhos, e ao olhar os ritos finais, nós vamos percebendo que os ritos finais é justamente aquele momento em que o rito celebrativo está terminando e que nós somos enviados para a nossa casa, para a nossa família. Isso é bonito, nós somos enviados para a nossa casa e é aí que nós vamos vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos na Santa Missa, tudo aquilo que Jesus nos disse. Então, o que convém com os ritos finais? Lembramos que os ritos finais eles estão colocados logo depois do momento da comunhão, quando você comungou, fez esse momento de oração, sentou, se ajoelhou, escutamos o canto de comunhão, e aí depois nós temos o momento de uma oração. Quando o padre diz oremos, está se terminando, né? Está se terminando o rito da liturgia eucarística e começa os ritos finais. E os ritos finais eles são compostos do envio, da despedida e também da bênção
final que nós recebemos para ir para as nossas casas. Então vamos olhar um pouco o que são os ritos finais. Logo após a oração, nós temos os avisos, que são pequenos recados paroquiais da comunidade, de uma forma breve, são recados de importância geral. Pode ser lida nesse momento, inclusive, uma reflexão de maneira geral, resumindo o que foi a missa e qual é o compromisso que nós podemos assumir para a semana. Depois dos avisos, vem aquele momento bastante bonito da bênção final. A fórmula dessa bênção pode ser simples ou solene, de acordo com a festa celebrada. E aqui eu quero ressaltar que a bênção de Deus pela ação celebrada, que por si só é uma bênção, a celebração. Toda a celebração é uma bênção e agora nós recebemos esse envio. E é por isso que o Padre diz assim: o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. E desça a bênção sobre você. E aí faz o sinal da Santa Cruz sobre nós. E aí vem aquele rito bastante bonito, o envio ou a despedida, que diz assim, né? Et mit est, antiga despedida na missa em latim, que significa vós sois enviados, ou é o envio. O ide em paz e o Senhor vos acompanha, remete o envio à missão, porque tudo aquilo que ouvimos, meditamos e celebramos deve ser agora vivido. A missa termina e começa agora a nossa missão. E aí, minhas queridas famílias da catequese, meus queridos catequizanos, relembramos que, desse modo, não podemos sair da igreja antes de sermos enviados. Às vezes como padre, né? Às vezes a celebração ela demora um pouquinho mais por o outro contexto, né? E eu vejo que às vezes as pessoas comungam e elas saem da igreja logo depois da comunhão, sem receber a bênção. E isso é triste, porque veja, o que é a bênção final? É a bênção que Jesus quer dar para você ir, para você seguir a sua missão, para você chegar na sua casa. E quando nós saímos antes de terminar a missa, nós vamos para casa sem esta bênção, sem esse envio. Então, a gente deve participar sempre de todos os momentos. Acabando o canto final, a gente sai da igreja. E como é que nós voltamos para casa? Nós voltamos para casa cheios da graça e da presença de Deus. E isso é maravilhoso. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, essa catequese que se finaliza agora, sobre os ritos da missa. A gente precisa conhecer bem aquilo que nós temos. Por isso que agora em família, eu quero convidar você a ler. Pegue o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32 ao 35, o versículo 48 ao 60 e o versículo 66. João, capítulo 6, versículo 32 ao 35, 48 ao 60 e também o versículo 66. Ao ler esta passagem bíblica, você vai ver que algumas pessoas também tiveram dificuldades de compreender o que Jesus estava querendo falar sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, mas nós vemos que o evangelista realça, João, realça o sentido de participar da Santa Missa. E como compromisso, como atividade, eu gostaria que você escrevesse, aponte 5 motivos pelos quais devemos participar da Santa Missa. Escreva na sua casa, mande para o seu catequista 5 motivos pelos quais eu devo participar da Santa Missa. E aí você pode mandar também para o seu catequista. E assim nós finalizamos esse quadro sobre a Santa Missa. Agora, na semana que vem, a gente vai ter uma história muito bonita de como nós queremos participar da igreja. Vamos aprender um pouco sobre nosso compromisso. Vamos ver o que são os dizimistas, qual é o compromisso que nós temos com a nossa comunidade. Por isso, quero desejar que a sua casa seja abençoada agora.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos pedir a bênção para as nossas casas, para as nossas famílias, rezando assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que você tenha uma abençoada catequese, desejo que o compromisso de escutar a Santa Missa, de participar, de entender esse significado, entre cada vez mais no seu coração e que produza frutos maravilhosos. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor, mas depois da cor